A pergunta que eu faço é que quando você sai de uma amostragem fixa, terceiro par, para uma amostragem de planta inteira, você muda totalmente a matemática da coisa, né? Como que você correlacionou, como é que foi esse trabalho? Parabenizá-lo por isso, que acho que foi pioneiro, né, em café, e como que você conseguiu correlacionar essas coisas, que são bem diferentes? Obrigado pela pergunta. Olha, não foi fácil, tá? Foi uma tarefa bem difícil, principalmente em relação ao bicho mineiro, porque a gente teve que, na mesma área, no mesmo pivô, o produtor deixou a gente fazer o levantamento de coleta de folha ao acaso, e do outro lado a gente fazia esse monitoramento referenciado, no mesmo pivô. E houve desfolha, sabe? Houve um ataque grande a princípio, tá? E a gente foi ajustando isso, tá? Foi ajustando, dando tantos por cento lá de lava viva e de adulto, e de cá a proporção de percentual de planta atacada. A gente foi ajustando de tal forma que, para chegar próximo desses níveis que a gente tem hoje na região, que a gente encontra a praga, não ela nos encontra, ou a doença. Tá? E também a questão de treinamento do pessoal e sensibilidade do produtor, a importância desse monitoramento, dos resultados que a gente obteve, mostrando para ele a importância disso e de se cumprir o planejamento nosso, que a gente era feito anual, e de fazer ele cumprir, planejamento de defensivo. Tá? Porque muitas vezes o que a gente fazia antes no monitoramento de coleta de folha, terceiro, quarto par, a gente não tinha sucesso, porque você sempre entrava apagando fogo, sempre entrava depois da praga instalada, tinha desfolha, tá? Então a gente não acertava. Então o que a gente começou a fazer foi essa correlação. Tá? A princípio a gente começou aí com 40%, 50% de planta atacada. A gente viu que a gente estava deixando a praga entrar, ter várias gerações de bicho mineiro ali dentro, e a gente foi reduzindo isso, chegando aos níveis hoje que a gente trabalha, e como você colocou, esses níveis eles precisam variar, eles não podem ser fixos, depende de cada propriedade. Tá? Depende do histórico de bicho mineiro ou da doença daquela fazenda, depende do histórico de nutrição daquela fazenda. Tem fazendas, por exemplo, que a gente pega lá na Bahia que estava depauperada, os preços ruins de café aí, o pessoal decotou ou fez o tipo de poda e está recuperando agora. Então, nessas áreas a gente tem um inóculo de ferrugem muito grande. Então, esses níveis nessa fazenda são mais baixos, porque a gente sabe que se qualquer cochilo ali, esses níveis a gente perde o controle e aí vai ter desfolha. Então, na outra fazenda que já tem ferrugem, mas estava mais o inóculo menor e estava com o controle mais bem feito, esse nível é um pouco mais elástico. E aí, dessa forma a gente foi correlacionando, e hoje essa questão de níveis hoje para a gente está, digamos assim, não está, vou ser sincero, não está de tudo ainda seguro, tá, em relação a isso aqui funciona bem, ainda está mexendo nisso ainda, mas está muito melhor do que no passado, aí de 2, 3 anos atrás. Desculpe, eu quero fazer um complemento, só porque eu acho que nós temos outras duas coisas que devem ser observadas. Primeiro, eu falei também, vou repetir, que é a cultivar. Hoje nós temos cultivares de tudo quanto é nível de suscetibilidade, e o pessoal está lançando aí cultivares que são teoricamente resistentes a bicho mineiro. Tá certo? Então, é outro ingrediente aí que nós temos que colocar no processo. Oi? E ferrugem, né, nem se diga. Outra coisa é o seguinte, às vezes o meu nível de controle vai variar, não estou falando de nível de dano, o nível de controle vai variar, principalmente nesse caso de região que não existe pico de controle de bicho mineiro.